Uma questão que muita gente está se perguntando no mercado financeiro é por que tem se falado tão pouco do Nelson Tanuri, né? O Nelson Tanuri é alguém muito próximo do Vorcaro e há suspeitas de que ele seria o verdadeiro controlador do Banco Master. Por que há essa suspeita? Porque, ao contrário do Vorcaro, que é um cara relativamente novo, começou nesse negócio há relativamente pouco tempo, o Tanuri é um cara já muito conhecido, com muita experiência, e que em outros negócios no passado, ele já teve reconhecido, por exemplo, pela CVN, que ele era o controlador oculto da Prio, da PetroRio, que é uma empresa de petróleo, né? Isso é caso antigo, tá? Esse cara está há muito tempo mesmo, nessa mesma levada de negócios no Brasil, em que ele compra empresas e precatórios, e tem a ajuda do governo, e compra dívidas e coisa e tal. Ele é um cara muito mais antigo, né? Então a dúvida que paira no mercado financeiro, ninguém tem prova disso, ele próprio divulgou uma nota falando que a polícia e o Banco Central já identificaram formalmente todos os sócios e administradores do Banco Master, o Tanuri não está entre eles, então o Tanuri não tem nada a ver com o Master e coisa e tal. Insinuar que Tanuri seria sócio oculto do Master é leviano, irresponsável e não encontra respaldo e coisa e tal. E, de fato, não há nenhuma evidência óbvia que ele seja dono do Banco Master, a não ser a suspeita de muita gente no mercado. Por quê? Esse cara, ele começou a carreira dele com Delfim Neto, lembra o pilantra lá dos Milico, né? O cara que destruiu a economia brasileira na década de 70 e 80, que chamavam, não, que o milagre econômico dos Milico, que depois resultou na inflação que a gente viveu nos anos 80, né? Pois é. O Delfim Neto, que começou a carreira desse cara no mercado financeiro, ele foi ligado ao Collor, foi ligado a Zélia Cardoso de Mello, lembra esse pessoal que sequestrou a poupança do pessoal no Brasil, né? Enfim, e esse cara tá... enfim, esse é o ponto. Ele tem muito mais bagagem para estar fazendo um esquema tão grande quanto o do Master do que o Vorcaro. O Vorcaro é um cara relativamente novo, que começou em Minas Gerais há pouco tempo, comprou um banco lá na Bahia, não sei o que lá, e de repente criou o Banco Master, esse monstro. Como é que pode, né? O Vorcaro ou é um cara foda pra caramba, ou então ele tem um sócio oculto, é o que muita gente pensa. E para piorar, como eu falei para vocês, o Tanuri, ele foi acusado pela CVM quando ele comprou a PetroRio, de que ele era o controlador da PetroRio, embora ele não fosse o controlador da PetroRio na prática. Ele tinha uma empresa, que a empresa tinha coisas e com isso ele mandava na PetroRio. Ou seja, essa situação foi objeto de investigação pela CVM realmente. E hoje dizem que é a mesma coisa através do Banvox, que seria um banco do Tanuri, que teria ações do Master e que, na verdade, seria o controlador do Master oculto, no final das contas. Isso é verdade? Não sei. Ele nega, todo mundo nega, não tem nenhuma evidência disso, mas tem muita gente no mercado financeiro curioso com essa história. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Excrementíssimo Censor, VJ Coca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o bastidor. Tem que tomar cuidado com o bastidor. O bastidor, outro dia, estava fazendo reportagem dizendo que não, que é um absurdo a liquidação do Banco Master e coisa e tal. Então, eu não sei se... porque era outro comentarista que estava falando isso. O comentarista que estava reclamando da liquidação do Banco Master era o Scottegay, né? A gente falou sobre isso aqui, o Diego Scottegay. Aqui é o Alisson Matos que está fazendo essa reportagem aqui. Então eu não sei o nível de comprometimento do bastidor com o Banco Master. Eles podem estar querendo dizer que não, que a culpa não é do Master, é do Vorcaro, não é do Vorcaro, é do Tanuri, naquela ideia de jogar a merda para mais gente para ver se param a liquidação do Banco Master. Pode ser isso também, é importante notar esse tipo de coisa. Mas aí ele traz aqui a informação que eu acho que é relevante, que poucos empresários foram tão associados ao Banco Master nos últimos anos quanto o Nelson Tanuri. O empresário esteve ligado a aportes e operações que contribuíram para a ascensão do Daniel Vorcaro, que foi preso essa semana pela Polícia Federal. Ou seja, a suspeita que paira na cabeça de muita gente no mercado financeiro é que, na verdade, o Vorcaro é uma espécie de laranja do Tanuri. O Tanuri é mesmo o cara perigoso por trás disso, né? Tanuri foi apresentado a Vorcaro por Maurício Quadrado, que é o chefe de investimento do Master. A aproximação ajudou a consolidar o banco num nicho de atuação agressiva em ativos judiciais, precatórios, operações estruturadas e empresas em reestruturação, um modelo de negócio que Tanuri sempre atuou.
Tanuri foi investigado no inquérito da Polícia Federal, aberto a pedido do MPF, no ano passado, para saber se não era o controlador de fato do Banco Master. Muita gente achava isso. Há indícios de que Tanuri seria o real controlador da referida instituição financeira, tendo se valido da Avente, do Fundo Estocolmo e da Banvox para adquirir o controle societário, escreveu o procurador Mário Salati do MPF. Apesar de haver essa indicação do MPF, a polícia não incluiu isso no inquérito, no final das contas foi só o Vorcaro mesmo que foi para a cadeia, né? E Vorcaro e Tanuri atuaram em consonância na Ambipar, na Liga e em outras empresas também. Então tem um monte de negócios conjuntos dos dois. Lembra a Ambipar, né? A Ambipar também na merda aí também, né? Era a ligação dos dois também aqui. A compra de ações da Ambipar foi feita pela trustee DTYM, ligado à FIP Estoa, cujo beneficiário é Tanuri. E essa FIP é justamente feita pelo Banco Master, né? E o empresário, a operação envolveu uma atuação conjunta entre o Master e o empresário para valorizar o papel antes da oferta pública de aquisição de ações da Ambipar. Um trecho do relatório destaca que Tanuri teria mantido junto ao Master uma relação comercial estreita por meio de fundos operados pela trustee, como o Fundo Estocolmo e o Stoa, né? Enfim, repara que há suspeita dessa ligação. Ele diz que não, a Polícia Federal não encontrou nada, pelo menos até aqui. Lembra que a investigação em cima do Banco Master está só começando, né? Ele já deu declaração aqui dizendo que não, que o empresário mantém há mais de 5 décadas uma trajetória reconhecida no mercado. Será que é reconhecido no mercado mesmo a trajetória dele? Vamos ver a trajetória do cara, né? A história toda quem nos traz é o Observatório de Imprensa, que o Lourival Santana, falando aqui da história do Tanuri, né? O Tanuri começou com um negócio lá em Salvador, na terra natal, uma incorporadora de nome Sinasa, que ele teve com o pai dele, que quebrou, deixou um monte de gente na mão e coisa e tal. Ele foi processado na época, mas isso aí foi só o início dele, né? Ele acabou indo para Paris, né, para estudar, era jovem na época, né? E lá ele conheceu o Delfim Neto, que na época, no final do período dos Milico, o Delfim Neto era embaixador brasileiro em Paris, né? E aí ele conheceu o Delfim Neto, e quando o Delfim voltou para o Brasil para assumir pela segunda vez o Ministério da Fazenda, o Tanuri também voltou, se instalou no Rio de Janeiro e passou a trabalhar como vendedor de turbinas de uma empresa francesa para hidrelétricas no Rio de Janeiro. Você lembra que nessa época, né, já tinha lá a gente está falando aqui de 72, ainda estava no meio do milagre econômico do Delfim Neto, né, com eles fazendo um monte de hidrelétrica para cima e para baixo, né? Olha só o negócio aí. O amigo dele, o Delfim Neto, arrumava um jeito de comprar as coisas, ele vendia as turbinas, né? No meados dos anos 80, o Tanuri fez lobby na Petrobras para conseguir um contrato de construção de um navio para uma empresa pequena, a Sequipe, e tornou-se acionista da empresa. Em 87, ele comprou a Sequipe e acabou se tornando um grande fornecedor dela, né? E foi assim que o estaleiro EMAC, também dono de encomendas da Petrobras, ou seja, ele tinha influência na Petrobras, ele conseguia, através de lobby político, que a Petrobras contratasse essas empresas, e aí ele comprava as empresas davam lucro porque tinham um contrato com a Petrobras. Então repara que é o modus operandi do típico empresário brasileiro com ligações políticas, o cara cheio de ligação política, aqui ele tinha ligações com Jader Barbalho, com Gilberto Mestrinho, que era ex-governador do Amazonas, né? O Barbalho, vocês sabem até hoje, né? Ex-governador do Pará e coisa e tal. O auge do Tanuri foi na época do governo Collor, 90 a 92, né? Ele era amigo do Bernardo Cabral, que era ministro da Justiça, a economista Zélia Cardoso de Mello, aquela que teve o plano de confiscar a poupança dos brasileiros, era amiga da mulher dele, né? A Patrícia. E o rumoroso romance que os dois ministros tiveram, cara, teve isso, cara. Lembra disso, cara? Que os dois estavam tendo um caso, o Bernardo Cabral com a Zélia Cardoso de Mello. Parece que eles faziam isso numa casa do Tanuri, em Petrópolis, né? Ele emprestava a casa para eles, né? E é lógico, não preciso dizer que, de repente, os negócios dele começaram a dar muito certo, ele ganhava muito dinheiro por conta de que ele estava dentro do governo Collor, né? E aqui, ó, no interesse repentino e simultâneo, 10 fundos de pensão de estatais, a Previ, Banco do Brasil, Petros, da Petrobras, a Funcef da Caixa, compraram um monte de ações de uma empresa que era do Tanuri, o BNDES injetou mais não sei quantos milhões, e aí o Tanuri ganhou dinheiro pra caramba nessa época, ou seja, é um caso clássico de empresário brazuca. Isso aqui não é capitalismo, isso aqui é corporativismo.
o cara não está fazendo dinheiro porque ele está atendendo uma demanda do mercado, fazendo alguma coisa que gera valor para o mercado. Ele está arrumando um esquema, aí o governo bota dinheiro naquela empresa, aí ele ganha dinheiro com isso, né? Enfim, tem um monte de história. Ele comprou um estaleiro na época, aí aquele quebrou, o estaleiro se deu mal, perdeu dinheiro pra caramba. Depois ele tentou comprar a Varig também deu errado, a Varig. E, enfim, no final, a última coisa de sucesso dele é a Prio, que na verdade começou como PetroRio, que era uma pequena empresa prestadora de serviço da Petrobras, mais uma empresa prestadora de serviço da Petrobras, que ele transformou numa petrolífera, né, para explorar petróleo. Nem sei se explora petróleo de verdade, mas a empresa existe, tá? A empresa está aqui, ela produz óleo e gás e não sei o que lá, faz uma série de explorações de petróleo, coisa e tal, junto com a Petrobras, e que tem as operações em Polvo, Tubarão Martelo, Frade, Albacora Leste, não sei o que lá. E, enfim, essa é a Prio, é a principal empresa do Tanuri neste momento. Ele tem mais um monte de outras coisas aí, tem um rolo danado, né? E aqui, ó, da liderança aos ativos, como a Prio se tornou a melhor aposta de Tanuri. Ele fez uma aposta, de novo, se fosse uma coisa puramente mercado, eu diria que ele é um cara brilhante que conseguiu ganhar dinheiro, mas eu não consigo tirar a suspeita de que ele tem muita ligação política e foi as ligações políticas que fizeram com que a Prio tivesse... Mas uma coisa curiosa na Prio é que originalmente ele não aparecia como controlador, ele aparecia apenas como investidor. Então tinha outra pessoa que era o controlador da Prio, ele era só investidor que botava dinheiro lá. Só que o que se descobriu, e isso teve uma investigação da CVM, coisa e tal, é que na verdade ele era o controlador de fato, ou seja, ele tinha uma empresa que tinha muitas ações da Prio, então ele escolhia o controlador da Prio, então ele era o controlador de fato da Prio nessa história. Isso foi descoberto pela CVM, hoje em dia é aberto, todo mundo sabe que a Prio é dele, né? E teve outros casos de coisas sem sentido, coisas meio nebulosas, né? A Prio tinha muito dinheiro do Credit Suisse. Lembra o Credit Suisse, aquele banco que é enrolado pra caramba, inclusive com coisas do governo Lula, né? E que recentemente faliu lá na Suíça e foi comprado pela UBS? Pois é, a UBS incorporou o Credit Suisse e vendeu as ações da Prio porque achou que eram muito arriscadas aqui no Brasil, né? Cortou exposição a risco, né? Pois bem, então tem mais um monte de rolo, tá? Ele tem rolo com a TIM, rolo com a Oi, tem um monte de negócio do Tanuri e coisa e tal, mas vocês já entenderam como é que é a história do cara. É mais um empresário de sucesso ligado ao governo no Brasil. Isso é muito comum aqui. E, de novo, esse pessoal não é o pessoal que eu defendo. Eu defendo empresários que fazem dinheiro porque produzem um produto ou serviço que realmente gera valor para as pessoas. Se tem governo dando dinheiro, se tem governo com influência, isso aí é corporativismo, não é capitalismo, né? E aí, a acusação que fazem é que o Tanuri é dono do Banvox, seria dono do Banvox, e o Banvox, embora não seja dono do Banco Master, tem tantos títulos do Banco Master que se converter esses títulos em ações, ele se torna dono do Banco Master. Então ele é uma espécie de uma arma que o Tanuri tem contra o Vorkaro. O Vorkaro cresceu com a ajuda do Tanuri, mas se o Vorkaro fizer alguma coisa errada, o Tanuri vai lá e toma o Banco Master dele. Só que, como o Banco Master deu merda, né, a coisa quebrou totalmente, o Tanuri tá quieto, é lógico, né? Se a coisa deu merda, deixa o Vorkaro ir pra guilhotina nessa história. E aí que muita gente levanta essa possibilidade, né? Do Vorkaro tá ameaçando não apenas políticos e coisa e tal, mas também o Tanuri nessa história. Não sabemos se é verdade. O Tanuri diz que não. Nota do Tanuri diz que não é verdade, que é mentira. Mas como eu estou mostrando para vocês, ele já fez isso no passado com a própria Prio, né? Pode estar fazendo de novo com o Master? Não se sabe, né? Se tivesse sucesso, talvez, né, fosse alguma coisa relevante, né? Enfim, existe um monte de denúncias ainda contra ele sendo investigadas e coisa e tal, caso da Gafisa, caso da Ambipar, da Light, ele está investido na Light aqui no Rio de Janeiro, olha que coisa, né? De qualquer forma, mesmo que ele não seja o controlador oculto do Master, né, mesmo que ele está sendo fortemente afetado por isso, porque ele realmente tinha muito dinheiro investido no Master. Então, o Master quebrando, para ele é muito ruim. Pode ser que ele seja uma das pessoas que está fazendo pressão para essa coisa toda desandar, né? E se o Vorkaro tem contrato com a mulher do Alexandre de Moraes e coisa e tal, a gente já viu esse negócio, né? Dizem que
O Tanuri tem muito mais contato com muito mais ministro, muito mais coisa por lá. Ele seria o peixe grande por trás dessa história toda aí. Isso é verdade? Eu não sei. Quem sabe um dia a gente não vai saber quais são os contratos do Tanuri com os ministros do STF, né? Talvez a coisa seja muito maior nesse caso. E o medo do pessoal, o medo do celular do Vorcaro é implicar o Tanuri, que leva muito mais gente nessa história. Eu acho lindo. Tomara que chegue. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.